Bom dia, boa tarde a todos. Continuando o projeto, revisão do índice do dólar, diariamente postando novos vídeos. Lembrando que eu falo pausadamente, às vezes leva um bom tempo para explicar o que eu estou vendo no mercado, então sinta-se à vontade para assistir o vídeo em alguma velocidade acelerada. O dólar no dia 10 de junho, revisão. Antes de começar uma revisão, a gente tem que entender qual que é o contexto, qual que é a conjuntura de um ativo. Tá? Então, dando um bom zoom, a gente tem que o dólar ele fez um amplo movimento de baixa, com grandes movimentos de consolidação. Tá? Deixa eu botar aqui, pronto. Outro canal, tá? Particularmente no dia 9, ele fez o primeiro movimento. Se vocês forem assistir o vídeo, eu enxerguei duas operações, nada mais do que isso. Tá? Uma terceira seria um pouco forçada, por causa do horário. Tá? E lembrando que a gente está em um grande alvo de FIBO que vem desde o dia 3 de junho. Né? Topo. Deixa eu mostrar o alvo. Vamos entender como que eu cheguei nesse alvo. Né? Topo, fundo, correção 38.2. Perdeu o fundo, fez um pullback. Né? Vou puxar aqui. Primeiro alvo atingido no próprio dia 8. E se eu puxar aqui, segundo alvo atingido no final do dia 8, após a consolidação na parte da tarde, tá? Então, esse alvo de FIBO, ele foi plenamente realizado. E a gente ainda tem aqui mais um alvo, né? Eu vou puxar esse daqui, que foi atingido ali por volta do dia 5. E eu tenho um alvo aqui embaixo de Fibonacci também, tá? Vamos para o dia 10. Vamos entender como é que foi o dia 10 de junho. Véspera de feriado. Véspera de feriado, pessoal, sempre é problema. Sempre. E nos últimos feriados brasileiros, o que tem acontecido em véspera? Tem acontecido o seguinte. A bolsa, todo mundo fica um pouco receoso, então o pessoal tem puxado ela para baixo nas últimas vésperas de feriado e o dólar dando uma puxada para cima, tá? Abertura do mercado, dia 10, ainda com bastante volume. Vamos entender como é que ele abriu, tá? Ele abriu, tentou perder o fundo do dia anterior, tá? Ele tentou perder o fundo e foi até onde? Vamos ver qual que foi o último pivôzinho que ele armou. Tá? Aqui, ó. Topo, fundo, corrigiu até 38.2. Na abertura a gente pode inferir que ele acionou o pivô, foi até o alvo, né? Mas rejeitou o fundo. Então, já vou acredito que eu já posso até retirar esse Fibonacci. Tá? Quero usar hoje o movimento do dia. Deixa eu retirar a extensão à direita. Também não, né? Preciso um pouco mais. Esse foi o topo e o fundo do dia anterior. Abriu algo como um gap de baixo, mas que não perdeu o fundo, né? Pessoas que estão, aqueles traders mega agressivos, né? O martelão não deixou perder o fundo. Quem enxerga aqui como um pivô, né? Quem enxerga aqui como um pivô, sabe que tem um alvo reto até aqui, tá? Um alvo de 13 pontos, só que para um risco de 21. Né? Risco-retorno totalmente
desconexos, né? Mas a gente sabe, não conseguiu perder o fundo, tem um pivô, ele vai testar a cabeça do pivô, em vez de testar essas resistências, tá? Então, né? O que a gente tem até aqui, a gente não tem nada visível, tá? Olha lá, falei, ó, foi testar a cabeça do pivô, foi rejeitado, ficou fechando dentro deste candle, tá? Até que eu não consigo enxergar nada, eu só consigo entender o que? Que a VWAP tá ascendente, embora todas as médias estejam viradas para baixo. Então eu consigo entender que hoje o mercado está dando que a tendência do dia vai ser de alta, né? Ó, dificuldade em romper esse pivô. Quando rompe, ele vai embora. Aqui, ó, muito interessante. Ele já ele começa a nos dar uma impressão, legal, isso daqui era uma resistência, virou um suporte, se ele testasse, romper a máxima, mas a média de 200 está lá, né? E aqui são 9h45 da manhã ainda. Então aqui eu já começo a ver, opa, já vou delinear essa faixa. Essa faixa aqui é muito importante para mim, tá? Por quê? Essa faixa é importante para mim. Por quê? Fundo, topo, fundo, vamos colocar um Fibonacci. Só que a gente precisa chegar no consenso. Operar esses paliteiros aqui, você tem que ter tem que ser forte, porque não dá para entrar com a mão cheia para ficar tomando stop de 16 pontos, stop de 20 pontos, né? Isso aqui está sendo uma região de briga. Então aqui eu vou botar meu primeiro movimento, eu tenho um Fibonacci prévio, ele nem chegou a 50%. E tudo me indica até o momento que a tendência do dia é de alta, mas eu preciso do realinhamento das médias. Por quê? A VWAP ficou lá embaixo, tá? Então, opa, perfeito. Então, praticamente eu acredito que eu já acertei o meu primeiro movimento do dia, porque fundo, topo veio na região de 38,2. O dólar é campeão, na minha opinião, em testar essa região, né? O martelão aqui em cima da VWAP, não fechou só uma vez abaixo da VWAP, depois tem trabalhado acima da VWAP. Então, vamos acompanhar, mas as médias ainda não estão nos autorizando a nada. Até aqui já são mais ou menos que horas, a gente já está falando de 10h20. As médias estão todas para baixo, VWAP para cima. Então, o que é isso? É zona de exclusão. Muita gente, as médias viradas para baixo, tudo. Quem opera sem VWAP já está imaginando, se perder aqui é venda, porque aqui tem uma bandeirinha, as médias estão viradas para baixo. Mas a VWAP, ela está para cima, então ela está me invalidando uma venda, tá? Então tem que tomar muita atenção quem opera sem a VWAP, porque a gente opera o movimento do dia, tá bom? Deixa eu excluir aqui. Vamos continuando. Ó, falei? Acionou aquela vendinha para o pessoal, fechou abaixo da VWAP. Legal, mas em nenhum momento ele só tocou e foi amplamente refutada a região de 38,2 e em nenhum momento conseguiu fechar abaixo da região de 50. Tá? Sob outra ótica, vamos ver aqui, ó, topo, fundo, região de 38,2, né? Então, teria uma venda se perdesse o quê? Se perdesse esta região aqui do 48,60, porque daí teria um pivô de baixo. Mas também não perdeu, tá? Então a gente tem esses dois cenários aqui no momento. É por isso que eu sou um pouco enfático em
vamos delinear a região do primeiro movimento. E tá um paliteiro. Tá? Novamente, deu uma esperança lá para quem estava esperando aquela venda aqui desse candle que fechou na VWAP, mas novamente o martelão em cima da VWAP com volume e abertura do mercado americano, não perdeu 38,2 em nenhum momento, tá? E um candle amplamente positivo. O trader bem agressivo, mas bem agressivo, que já viu todo esse movimento, viu que não perdeu em nenhum momento a VWAP, que foi lá tentar buscar, que foi tentar estopar os comprados aqui e aqueles que eventualmente estavam tentando comprar aqui ou se adiantaram, ele foi lá estopar, deixou um candle com volume e a média de 8 aritmética, ela já positivou nesse candle. Então o trader bem agressivo, ele já sabia. O mercado está me falando que ele vai para cima. Ele respeitou muito o FIBO do primeiro movimento. Então uma comprinha na superação dessa máxima deste vermelho, né? Aqui ou aqui, tá bom? Ou aqueles que querem a confirmação, tem uma compra na superação dessa máxima. Mas onde é que está o stop? Stop está aqui, chance de ser violinado. Stop está aqui embaixo, tá? Movimento longo, mas temos um alvo razoavelmente longo também, tá? Então, tentou romper região, né? É um movimento esticado para romper a média de 200. A gente tem que ter isso a gente tem que ter essa visão também. Mas foi um trade que aí andou 12 pontos, né? E deixou um martelão no primeiro movimento, né? Muita gente já pensa, vem daqui. Pode até fazer uma correção aqui, uma vez que o stop técnico ele está aqui embaixo. Então, né? Acionou a venda, veio aqui deixar todo mundo mais ou menos preocupado. E lá perto das 11 horas, pela primeira vez conseguiu fechar ligeiramente acima da nossa região do primeiro movimento. E as médias estão afastadas, a VWAP, então está tudo inclinado para cima. Então, quem opera o primeiro movimento, que está esperando ainda o primeiro movimento, dois fatores importantes. A VWAP já foi amplamente testada, tá? Então, venda, a gente só pode enxergar uma venda se ele perder a VWAP e fizer pullback, porque o movimento do dia ele está numa forte tendência de alta, as médias já viraram para cima. Então, a gente precisa encontrar uma entrada técnica, tá? A gente vê também, é o fechamento do dia anterior servindo de barreira e aqui a VWAP semanal. Tá? Então, até agora, eu encontrei uma entrada. Tem uma entrada que seria a confirmação daqui, ou para o trader agressivo, alguém que realizou a compra nesta região. Quem realizou nessa região, que o trade andou 20 e poucos pontos, mas continua um paliteiro, o stop já veio para onde? Provavelmente o stop está aqui, ou está vindo no stop barra, tá? Então, a gente tem um alvo, a gente tem todo o ambiente nos falando e o ativo vai naquela direção, a gente só está faltando aqui um pouco do momento, porque quem entra uma quantidade elevada de contratos, quer o quê? Quer logo tirar todo o risco possível e botar no break-even, né? Botar no 0 a 0, ou então fazer uma parcial.
Então, ativo, entrou volume, foi embora, tá esticadaço, tá? Eu não vejo entrada técnica aqui. Tem gente que possivelmente viu aqui. Eu, particularmente, eu considero um pouco complexo, porque ele passou 1h45 dentro de uma região de consolidação. Eu espero um pullback. Tá? Não foi no alvo. Veio na média de 200, mas perdeu a média de 8. A média de 20 ainda está bem inclinada para cima. Tá? E aqui ele me deixou um pullback. Tá? Um pullback um pouco mais bonito. Então posso realizar uma entrada aqui. Tá? Posso realizar uma entrada aqui. Com stop onde? Com stop aqui. Barateou um pouquinho o stop. Tá? Por que o ativo foi só até lá e voltou? Bom, a gente pode trabalhar com esse espelhamento aqui, ó, né? Chegou praticamente no espelhamento. Vamos ver, quem enxergou um pivô aqui, também ele está devendo um alvo. Tá. Quem realizou a entrada aqui passou um calor gigantesco, né? O back, primeira tentativa, segunda, terceira, quarta. E esse é um candle que eu ficaria preocupado, muito preocupado com ele, porque ele teve um amplo movimento negativo, fechou positivo, mas não teve volume. Parece que se esqueceu do volume, né? E foi lá. Nesse momento, o que a gente tem? Um candle positivo com amplo volume que pegou numa região de resistência, né? Todo mundo já pensou, meu Deus, formou um topo duplo sem pegar no alvo. Se perder aqui, topo duplo, espelhamento para baixo, tá? Então, foi lá, pegou a 200 de novo, né? Stop técnico aqui não deu stop, mas a pessoa tá passando calor, E ó que interessante, ó, ele respeitou o primeiro movimento, ele está respeitando essa região. Ele já veio testar ela uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, tá? Então isso aqui virou uma resistência. E vamos continuar avançando. Ó, acho que o candle de menor amplitude do dia foi este, tá? As médias muito próximas, então esse daqui é um candle de atenção, tá? Quem gosta de stop baratinho, mas baratinho mesmo, né? 4 pontos, é a superação da máxima desse candle, tá? As médias já estão realinhadas, as médias estão próximas. Tá? Não rompeu ela. Ele fez um novo teste na média de 20, tá? Não perdeu a média de 8, então superação da máxima desse candle. A gente tem uma compra, só que o stop está em quanto já? O stop já está caríssimo, né? O stop do candle, o stop técnico, está aqui embaixo. E aqui é interessante porque ele está fazendo, deixa eu dar cor, vou usar uma cor rosa, eu já tenho ali, vou usar um azul, tá? Acho que não está pegando. Bom, tem um topo, um fundo, um topo mais baixo, um fundo mais baixo. Isso daqui pode ser aquele pivô de pré-rompimento, né? Então vou jogar até um fibro, vamos comprovar. Olha lá, é um pivô de pré-rompimento e o alvo tá aqui em cima, tá?
Antes disso, eu preciso também realçar um item. Qual que é o candle de maior volume aqui? É este. Só que o de maior amplitude é esse. E se a gente for observar 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos trabalhando dentro deste candle. Tá? Está trabalhando dentro deste candle. Eu vou botar aqui. Então, eu posso ter uma compra aqui, mas eu tenho uma compra positiva se ela fechar acima do candle. Tá? Com volume. Olha lá. Tentou romper, entrou um pouco de volume, mas fechou dentro do candle. Tá? Ah, para quem Palex, né? Aqui seria um ponto contínuo. Também dá para até entender como um 9.2, porque ele fez uma mínima inferior ao candle. Então a gente vê que ele tentou perder ele 2 vezes, não conseguiu, foi testar o fundo. Então vocês estão vendo que eu estou misturando a leitura dos candles com o candle dominante, com as médias. Estou tentando ser o mais detalhista possível. Por quê? Porque quando, no meio do pregão, a gente começa a ficar ansioso, e todo mundo fica ansioso. Eu fico ansioso, você também deve ficar, né? A gente começa a ficar preocupado, o negócio não vai pro alvo, né? Quem entrou aqui e ainda está esperando o alvo, já passou 2 horas, não foi pro alvo, né? Já foi estopado. Quem vai fazendo stop barra já foi estopado, já tentou entrar de novo, já foi estopado. O cara já tá perdendo a esperança. O cara já tá falando, esse Fibo não funciona, é complicado. Quem foi extremamente agressivo, entrou aqui e botou stop aqui no break-even, né? O cara até tá um pouco mais tranquilo, mas o negócio não foi no alvo ainda. Olha lá, novamente tentou fechar acima, ó, conseguiu fechar acima perto do alvo, tá? Conseguiu fechar acima perto do alvo com volume. Então ele confirmou o rompimento desse candle. E isso, quem tem assistido a série de vídeos tem visto muito que eu sou um pouco enfático nesse assunto, que é o seguinte: a gente tem um candle referência, né? Se romper o candle referência, normalmente ele anda 100% do próprio candle. Então a superação da máxima deste candle, mesmo afastado das médias, ele daria compra. E ó, o mercado nem foi testar, mas ele ainda não tirou a nossa esperança, tá? Ainda tem o gatilho de compra aqui. Por quê? Porque ele veio testar onde? O candle referência, tá? Ele veio praticamente testar o fundo do candle que rompeu ele e sem volume. Isso é uma coisa muito boa. Diminuiu o volume, mas o candle seguinte, ele falou, não, ele perdeu o candle que rompeu, tá? Então, esse gatilho de entrada a gente perdeu. E por que ele foi até ali? Ó. Se o candle que rompeu foi perdido, ele vai buscar o quê? Primeiro alvo, né? 61.8. Vou até trocar uma cor, vou deixar em amarelo. Né? Ó. E foi lá do primeiro alvo. E também tem o segundo alvo. Candle subsequente. Tá? Ele fez algo como um pullback ali, tá? E ótimo, não foi. Não foi, ele tá tentando, os compradores estão tentando matar esse candle e daí habilita a ele ir 100% do candle para cima e no alvo.
Ó a briga. A briga agora, nesse momento, a gente tá com uma... Eu vou apelidar de subgrupo, subcandle. Tá dentro deste candle. Eu vou pintar esse candle de... sei lá que cor, azul claro. Tá? E esse candle eu vou pintar de rosa, como eu tenho feito. Tá? Então a gente tá numa briga... A gente tem uma briga aqui, e dentro dessa briga a gente tá com uma briga aqui. Certo? Olha lá. Novamente. Uma tentativa romper para baixo, uma, duas, três. Tentativas em romper para cima. Rompeu para baixo. Rompeu para baixo, a gente tinha o primeiro alvo aqui, o segundo alvo. Não foi no terceiro alvo, mas eu vou fazer o negócio. Nem vou pôr aqui, porque vocês vão falar que eu roubei. Tá? Então, se eu tava com uma briga dentro deste candle, quando eu perdi ele, olha lá, até onde que foi? Tá? Errei aí por meio ponto. Ah, durante o mercado, eu consegui observar isso? Não. Eu vou falar. Eu não percebi isso. E esse é um dos motivos pelos quais eu estou fazendo esse vídeo. Porque é muito simples. Eu tenho conhecimento. Você também tem o conhecimento. Mas a gente está muito concentrado em ganhar dinheiro ou operar bem? Essa é a pergunta. Tá? Nos últimos dias, eu estou preocupado com a questão financeira, eu quero ganhar dinheiro. Consequentemente, eu não estou operando bem. Então, o que eu deveria estar fazendo? Eu deveria estar tentando operar bem, né? E também, aqui a gente tem, tá, uma outra visão. Ele armou um pivô de baixa para tentar romper o candle dominante, tá? Eu não vou deixar ele aqui no momento, vou deixar aqui, aqui. Tá. Não, ele rompeu um pouquinho ali, isso, pronto. Tá? Rompeu com volume. Vamos ver os próximos capítulos. Tá? Esse candle e nada é a mesma coisa. Eu vou puxar do lado aqui. Então, este candle e nada é a mesma coisa. Mas ele ainda não foi testar este fundo. Embora ele tenha testado, olha o detalhezinho. Ele testou o quê? Testou este fundinho. Tá bom? Tá? E agora a gente começou mais uma briga. Por quê? Porque se esse candle rompeu este e ele foi lá e tentou romper e não conseguiu, aqui eu tenho um pullback. Já estou com as médias negativas. Então, se perder esta mínima, eu tenho uma venda aqui. Eu tenho uma venda e essa venda me aciona o pivô. Aí entra a briga. E a gente vê até que entrou o volume, né? Só que ele retornou para o candle. Tá? Ele retornou, eu vou continuar falando. Ele está trabalhando dentro deste candle. Vamos ver até onde ele vai. Ele voltou. O correto nesse momento seria o quê? Né? Seria legal. Ele rompeu. Então eu preciso do quê? Eu tenho um alvo mais ou menos até aqui.
né? Ó, respeitou o candle anterior e a gente vai vendo que é como se fosse uma equação matemática no qual uma função é dependente de outra função. Então, a função deste candle está contida dentro da função deste candle, que está contida dentro da função deste candle, que deve estar contida dentro da função de um candle de um time frame maior. Bom. Como eu falei que é uma função que está contida dentro de uma função, que está contida dentro de uma função, olha lá, não é de ficar abismado ou surpreso que a nossa funçãozinha está trabalhando dentro de um novo candle referência, tá? Tentou violar para cima, não conseguiu. Conseguiu violar para cima. E aqui, por que que a gente teve ele bateu aqui e já jogaram para baixo? Porque é simples, né? Este candle rompeu este candle. Então eu esperava minimamente um alvo que fosse o espelhamento deste candle, tá? E vamos ver se a coincidência não está muito dentro da gente também. Tá? Vamos ver 100% desse candle, tá? Então talvez se ele for adiante, ele pode passar reto, mas a gente tem um alvo aqui, tá? Só que, ponto importante, pessoal, ponto importante. Esse daqui rompeu este, né? Rompeu este e rompeu este. Tá? Sem volume. Aí agora a gente tem que ver como se sucedeu toda a briga. Início de hora, tá? Vamos ver por que que foi até lá. E, legal, não foi até 100% deste, então vou deixar ali, né? E vamos ver o que que aconteceu aqui. Nada, né? Não tenho nada definido, eu posso falar que ele veio 100% e violou um pouquinho, mas ele fechou acima desse. Então é o seguinte, a partir desse momento eu entendo que ele já cumpriu a função de espelhamento deste subsistema, tá? Então vou apagar ele, tá? Ele ainda falta pegar os 100% deste subsistema. Eu tenho o meu alvo do primeiro movimento, que ele ainda não foi, que ele tem que ir, tá? Que é o meu movimento primário do dia, tá? E eu vou... Eu espero que não tenha ficado muito complicado, pessoal, mas eu quero passar essa leitura de mercado. Ela é muito importante, tá? Eu tenho aqui o primeiro alvo desse candle, tá bom? Então vamos ver o que se sucedeu. Tá? Ele fechou onde? Por que que ele fechou mais ou menos naquela região? Primeiro alvo do candle. Vamos ver, ele passou do 100% deste. Então eu vou tentar ir até ali. Então eu posso eliminar ele, tá? Algumas pessoas podem me perguntar: ah, mas aqui não tem um pivô? Sim, aqui tem um pivô. Ó, nos 2 minutos ele armou um pivô. Então eu posso trazer o alvo de 50% do pivô. Também está aqui. Legal? Então para mim ele já cumpriu a função dele. Tá?
E eu tenho o alvo 50% dele. Ele finalmente atingiu o primeiro alvo do dia, tá? Ele foi resiliente e aguentou. Tá? E a gente tem o segundo alvo do dia. Né? Bom, por que ele parou lá? Eu vou ser muito honesto, não sei. Vamos ver se é algo relacionado a este pivô. Terceiro alvo do pivô, tá, pessoal? Eu não consigo acertar todos os alvos. Eu tinha uma expectativa de que ele viesse até aqui, até o segundo alvo, tá bom? Então, eu vou deixar ele aqui, romper os alvos, né? A partir desse momento, stop /bar. E aqui ele deixou um presentinho, coisa mais linda, que a pessoa que tá antenada, né? Ela aproveitou. Deixou um giftzinho, stop. Baratíssimo, que foi um pullbackzinho também em cima do primeiro alvo, tá? Com pouco volume, tá? Deu aqui 7 pontos para um stop de 4. Tá? Relação risco-retorno excelente. Então, a gente veio aqui com a média de 400, amplamente descendente, tá? Já pegou no alvo. Vou fazer um teste aqui. Muita gente pode perguntar, eu tinha um pivô aqui, tá bom? Então vamos ver como é que foi esse pivô. Tá? Fundo. Deixa eu ver se é esse. Fundo topo. Aqui. Ó. Pronto, está explicado. Eu trabalho com espelhamento, tá? Espelhamento aqui. Quem viu um pivô aqui, o pivô tá aqui. E teve muita gente que viu o pivô aqui, ó, né? Fundo, topo, retração de 50, veio se enrolando e foi embora, tá? Então agora que a gente achou o alvo, eu não gosto muito disso, de ter que ficar caçando, né? Porque aí dessa forma eu tô me tornando um dinheiro de obra pronta, né? Eu gosto de trabalhar com a minha projeção. Ele pegou no meu primeiro alvo, do meu movimento primário do dia, cara, eu vou pro segundo alvo. E nessa hora eu já tô no stop /bar, né? Então, vê. E às 15 horas a gente tinha o movimento do Fed, se ia cortar juros ou não, tá? Então foi até interessante que esse movimento ele pegou no alvo antes do horário do Fed, por volta das 14 horas e 30 minutos, tá? No Fed entrou volatilidade, tá? Entrou volatilidade. Então, olha que coisa louca. Um candle desses estraga o gráfico, tá? Mas ele nos traz uma esperança de que ele respeitou meu movimento, ele respeitou a minha região, o primeiro, né? Esse primeiro candle. Né? Tentou violar, conseguiu fechar dentro e logo em seguida, às 3h30, quando o Jerome Powell começou a falar, ele fez um amplo candle com não tanto volume, né? Porque aqui estragou o gráfico, mas que fechou fora dentro do nosso primeiro movimento novamente. Tá? Aqui, para quem opera 15 minutos, fundo, candle negativo, positivo, positivo. O que ele deixou? Deixou um martelão, vou até colocar, vamos ver se ele pega. Deixou um martelão
um martelão onde? No primeiro movimento. Tá? Vocês estão enxergando esse martelão aqui, né? Então, ele foi embora. Tá? Ele deixou um martelão e uns 15 minutos e foi embora o bicho, né? Então, isso daqui é mais trade de momento. Tá? Mais trade de momento. O gráfico tá sujo. Eu tenho meu alvo ainda, que eu quero acertar. Meu alvo de 100%. Mas nessa hora, convenhamos, ninguém que entrou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Ninguém que entrou nessas horas ainda está no trade, né? Que é trade novo. Eu tô fora, é muito bagunçado. Ele veio no meu alvo de 100%. E, vamos ver. Eu posso puxar meu alvo de... meu terceiro alvo, ou... deixa eu ver, eu tava usando... aqui. Eu vou puxar este alvo. Aqui, vocês viram que eu estou respeitando muito essa região. Que foi exatamente onde deixou esse pavio. Tá? Então, ele foi embora, fez uma ampla correção. Tá? A gente... e aí, o que ele fez? O que é esse movimento? Fundo, topo, fundo, rompeu. É um novo pivô. Então, eu vou até puxar ele aqui, tá? Ele ficou lá, ó. Ele não conseguiu romper a região de 50%, né? Ele confirmou um pivô. Então, vou até deixar aqui. Eu vou deixar numa espessura 5 em uma cor preta, tá? Esse foi o último pivô que ele armou no final do dia. Então, eu vou falar, eu não vou ficar surpreso se na sexta-feira o dólar vir aqui, a 50,23, tá? Ainda mais que, olha que legal, esta aqui é a média de 400, Veles Wilder, o Alex usa muito, tá? Quando os ativos dão aquela porrada para baixo, o ativo está numa tendência de alta, raras as vezes que consegue romper essa média, tá? Então, eu já tenho todo um contexto para sexta-feira ou na semana que vem, o dólar vir aqui, tá? E por que eu tenho um texto? Como eu deixei em preto, eu vou deixar em preto. Isso aqui vai se aplicar no nosso vídeo da sexta-feira, né? Vamos ver como é que terminou o ativo. Ó, o que é isso? Ele rompeu, fez o pullback, então ele confirmou um pivô e deixou engatado para abrir no próximo dia aqui. E uns 40 pontos. Eu não duvido que ele abra aqui, venha para deixar um paviozão aqui e vir aqui, tá? Ah, e vamos lá, ponto importante, tá? Eu acabei o dia, tá? Mas a gente precisa fazer ainda algumas análises. Que são essas análises que vão definir a nossa sobrevivência no mercado ou não. A gente pode ir só pelo primeiro FIBO, mas é importante a gente conseguir entender o que está acontecendo nesses movimentos. Então, vamos ver aqui, né? Opa, puxei errado, puxei muito, né? Vamos ver aqui. Não vai dar certo. Que bom que não dê, né? Não deu. Mas isso daqui, para quem opera em tempos gráficos menores, foi uma briga. Foi uma briga como? Deixa eu ver. Foi uma briga, né? Topo,
tentou perder o candle, não conseguiu, conseguiu, voltou e conseguiu. Isso aqui é um pivôzinho de baixo. Pivôzinho de baixo, né? Que não chegou no alvo. Ele veio até onde? Eu tentei puxar o pivôzinho por aqui, tá? Mas, ó, aqui pelo paviozinho, ele dá certinho, tá? Então, o mercado, ele é um fractal, tá? É uma função dentro de uma função, dentro de uma função, dentro de uma função. A gente vê que ele rompeu para baixo, ele buscou o alvo dele, mas esse alvo também era um ponto de resistência, né? 50%, ele poderia ter vindo até aqui, ainda ia ser uma região de resistência. Esse candle praticamente rompeu todos estes, ele foi buscar este candle, ele efetivamente ele não rompeu este, mas ele deixou um gift para permitir o rompimento. 5 da tarde, quem que opera às 5? Bom, eu não opero, né? Então, faltava só essa análise para a gente entender o mercado tá errático. Sim, o mercado tá errático. O gráfico tá sujo. O gráfico tá sujo. Mas, dentro do gráfico sujo, a gente consegue entender o que está fazendo. Mas cabe a nós entrarmos em todos os movimentos? Não, a gente não tem que pegar todos os movimentos. A gente tem que pegar aquele movimento que é o movimento de livro, tá? E eu também posso fazer mais uma análise aqui, ó. Esse daqui, ó, foi um movimento do quê? Do Fed, né? Então vamos puxar 50%. Ó, faltou pouco. Eu puxei certo. Aqui é o fundo. Tá? Ó. Até onde o mercado foi, né? Isso daqui foi uma região de... Foi que região? Uma região de notícia. Teve momento, né? Teve briga. Uma vez rompida, fez um pullback e fez o quê? E pagou toda essa região e, além do mais, armou um pivô, né? Então, eu agradeço quem assistiu até aqui, quase 50 minutos de vídeo, que são o que? Referente a 8, 9 horas de mercado. É um vídeo com tempo significativo, acho que vou até deletar isso daqui, não preciso mais dele, tá? Esse daqui, ele já cumpriu o alvo dele, posso deletar. E a gente vê que a gente teve um dia bem movimentado. Bem movimentado, ele conseguiu ir no alvo dele, né? Ele conseguiu ir no alvo dele antes do Fed, aqui, né? Ele conseguiu ir no alvo dele antes do Fed, né? Parece que o pessoal se aligerou porque sabia que via notícia. Depois ele configurou um novo movimento, né? Acho difícil alguém que tenha entrado aqui, chegou aqui a 50 pontos, ficou com menos 10 e depois tenha saído com 110. Mas a partir dessa hora que a gente começa a compreender as leituras do mercado, a gente consegue entrar com uma maior assertividade nos movimentos, tá? Então eu termino aqui a leitura do mercado. Vocês viram que o dólar foi muito técnico, tá? Então é isso. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma uma extensão. Vamos ver como é que tá o dólar nos 60 minutos, tá? Ó, a gente tá vendo aqui uma arriscação. Bom, eu vou vir pro dólar futuro, tá? Eu tenho menos fibras, tá? Vamos ver nos 60 minutos. Como é que tá o dólar futuro nos 60 minutos? Tá? Vamos fazer o seguinte. Quando vocês falam,
Tem o candle referência, vamos ver. Esse aqui foi o candle referência, certo? Quando ele perdeu, voltou, quase perdeu, mas não acionou, né? Porque o acionamento seria aqui. Não conseguiu acionar, voltou. Olha lá, ó. Mais técnico que isso, ó, uma bandeira, né? Fez o pullback onde? Fez o pullback exatamente aqui. Quem opera 60 minutos tem sangue forte para aguentar um stop de 140 pontos. Passou 2 dias, meteu um pablito aqui, né? Passou 2 dias segurando a operação, quase 70 pontos de stop, conseguiu pegar 260 pontos. Quando ele perdeu, ó, vamos ver, ó, com volume, ele perdeu o que? Com volume, certo? Um pullback onde? Praticamente na cabeça do pivô. E foi no alvo. Aí agora vamos ver. Vou fazer por aqui. Ele foi fazendo umas paradas, tá? Então, onde que foi? Né? Depois que perdeu, vamos ver até onde que foi. Não se completou. Mas se a gente for olhar aqui a gente tem um outro movimento. Tá? Quando ele perdeu, ele deve ter dado 100% para baixo. Praticamente 100% para baixo. E agora que ele rompeu, ele vai fazer o quê? Vai dar 100% para cima. Qual é o alvo? 5,12. 50,12. Vamos ver se a gente já tem esse alvo. Não, a gente ainda não tem esse alvo. Tá. Eu preciso me aprimorar um pouco nessas análises. Tá? Mas onde é que está a resistência? A resistência está aqui, ó. Tá nesse fundinho. Né? Resistência tá aqui, uma forte resistência. Então, pessoal, obrigado por tudo. Eu espero que vocês possam ter se desenvolvido tanto quanto eu desenvolvi neste vídeo.